pegar a sua Bíblia em suas mãos? Vamos pegar a Bíblia. Livro do Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Capítulo número 12. O verso é o 24. Êxodo 12, 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, para os vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este, vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa. Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Digam graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Nós estamos nesta festa, nesta celebração chamada Páscoa. A Páscoa, assim como outras festas no Brasil, ela perdeu o seu sentido. Quando nós comemoramos o nascimento de Jesus, o Natal, nós vemos as famílias muito preocupadas com a comida, com os presentes, com a reforma da casa, trocar o carro. E nós vemos que este não é o sentido do Natal. A Páscoa, de igual forma, ela também perdeu seu sentido, ela voltou-se apenas para o consumismo. Vemos as pessoas se preocupar com o alimento, vemos as pessoas se preocupar com os presentes. E alguém falou para mim na sexta-feira que, pastor, o povo reclama que não tem dinheiro, mas os supermercados já venderam todos os chocolates. Não tem mais chocolates. Eu falei, uau, amanhã eu tenho que comprar um chocolate para os meus netos. Aí a pastora e eu fomos ontem comprar o chocolate. Irmãos, deu trabalho, deu muito trabalho. E aquele chocolate que os nossos netos merecem, como os teus netos merecem, não existe mais no mercado. Já foram vendidos. Tal é a forma como a Páscoa está sendo tratada. Apenas sob o ponto de vista mercadológico. Mas aqui nós estamos voltando no tempo a cerca de 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás. E há 4.000 anos atrás, o povo de Israel estava no Egito. Por que que eles foram parar no Egito? Porque é assim, sempre que o povo de Deus obedece a Deus, a mão de Deus se estende e o povo de Deus é abençoado e vive uma vida estável e uma vida, meus amados irmãos, de prosperidade. Sempre que o povo de Deus afasta-se de Deus, voltando-se ao pecado, a mão de Deus não está sobre eles. Por quê? Porque Deus nunca aprovou a infidelidade e a desobediência. E aí então, queridos irmãos, a mão de Deus não estava sobre Israel. E eles foram tomados de surpresa e se tornaram, queridos, prisioneiros do rei do Egito. Toda a nação de Israel tornou-se
prisioneiros do rei do Egito, tornaram-se escravos. Como os irmãos sabem, escravos não têm vida própria. Escravo não tem vontade própria. Escravo limita-se a duas coisas: obedecer e produzir. Diga comigo, obedecer e produzir. Porque se não obedecer, morre. Se não produzir, não come, morre do mesmo jeito. E ali, por 400 anos, eles estavam na escravidão. Eles faziam tijolos, eles trabalhavam na terra, na agricultura, eles construíam os palácios e eles comiam o básico do básico. Não era alimento, era ração para a sobrevivência e para produzir. E meus queridos irmãos, durante 400 anos o povo de Israel experimentou isso, consequência da desobediência. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina que o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Quem concorda com essa afirmação da Bíblia? Deus é misericordioso. Amém? Então diga comigo, Deus é misericordioso. E o povo, quando estava sofrendo, eles resolveram orar. Irmãos, é por isso que às vezes Deus permite a luta. É por isso que às vezes Deus permite as dificuldades. É por isso que às vezes Deus permite a escassez. É por isso que às vezes Deus permite a dor, porque Deus conhece os nossos corações. E quando nós estamos desfrutando de fartura, nós entramos no comodismo. Mas quando nós percebemos que as dores chegaram, as dificuldades chegaram, alguns se revoltam contra Deus, mas outros se voltam para Deus. E foi o que o povo de Israel fez. Eles se voltaram para Deus e começaram a clamar para Deus levantar um libertador, para Deus levantar um líder, para Deus levantar alguém que pudesse tirá-los daquele estado de escravidão. E aí então Deus ouviu a oração daquele povo e Deus levantou Moisés. E Moisés foi levantado como um grande general de exército. Moisés foi levantado como um grande estadista. Moisés foi levantado como um grande líder, mas sobretudo como um grande profeta de Deus. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés ir ao rei Faraó e dizer a Faraó: Faraó, liberte o meu povo e deixe eles irem marchando para a terra prometida, porque eu quero receber a adoração deste povo, e eu quero colocar este povo num lugar de segurança, onde eles terão um pouco de paz, onde eles desfrutarão da minha presença. E quando Moisés foi ao palácio e entregou este recado ao rei Faraó, ao invés de Faraó obedecer, Faraó se revoltou contra aquela profecia de Moisés. E Faraó tornou-se um homem muito pior. Faraó tornou-se um sanguinário. Faraó ficou com muito ódio do povo de Israel e disse: jamais eu vou libertar este povo para eles irem para Israel, para a terra prometida, porque indo eles eu não terei escravos para produzir tijolos. E meus irmãos, Moisés falou assim: Faraó, se você não libertar o povo de Deus, virão pragas sobre o Egito. Ele não libertou, ele endureceu mais o coração. Deus mandou a primeira praga, a segunda, a sétima, a oitava, a nona, e Faraó ficou
10 vezes mais enfurecido. E aí então Moisés volta lá e fala a ele assim: Faraó, se você não libertar o povo de Deus agora, virá uma última praga sobre o Egito, e esta praga é a seguinte: passará um anjo da morte sobre o Egito, e todos os filhos primogênitos, desde o mais pobre até o filho do rei, até o teu filho Faraó, todos eles irão morrer. O anjo da morte vai passar, e o anjo da morte vai matar todos os filhos mais velhos. E Faraó disse: eu desafio a este Deus. Ora, irmãos, um homem para desafiar o Deus de Israel, o Deus que nós servimos. Quem é de vocês que serve o Deus de Israel? Diga glória a Deus. Diga comigo: o Deus de Israel é o Deus da minha vida. Aleluia! Queridos, Faraó não liberou o povo para ir para a terra prometida. Deus então fala com Moisés e diz a Moisés: congregue todo o povo judeu, reúna todo o povo judeu, avisa eles que esta noite vai passar no Egito o anjo da morte, e o anjo da morte vai matar todo primogênito, todo filho mais velho que estiver em cada casa no Egito, e o único sinal que o anjo da morte vai obedecer é este. Moisés perguntou: qual é, Senhor? E Deus falou assim: quero que você diga aos sacerdotes hebreus e diga aos chefes de família hebreus, para que eles peguem um cordeiro, peguem um carneiro saudável, um carneiro jovem, novo, pegue um carneiro que não tenha defeito, sacrifiquem este carneiro, e aí pega o sangue do carneiro, passa uma esponja e vá até a janela da casa, e lá na janela, no umbral da janela da casa ou da porta, passe o sangue do cordeiro, para que quando o anjo da morte passar, vendo ele sangue na porta ou na janela, no umbral da porta ou da janela, o anjo possa ver que naquela casa ele não pode entrar, porque ali estão os meus filhos, os meus escolhidos. E o povo de Deus acreditou. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. O povo de Deus pegou o seu carneiro, o mais novo, o mais saudável. Aqueles que não tinham, compraram o carneiro. Aqueles que tinham um carneiro mais robusto e uma família pequena, reuniu 2 famílias para comprar o carneiro, mas eles obedeceram, mataram o carneiro, derramaram o sangue do carneiro, não comeram do sangue do carneiro, mas pegaram o sangue do carneiro e passaram na porta e na janela da casa. Ali estava o sinal da presença de Deus provocada pela obediência. Aleluia. Diga comigo assim, aquela frase: a obediência atrai a bênção de Deus. O anjo da morte passou aquela noite, e na casa de todos os egípcios não havia sinal de sangue. E aí então, todos os primogênitos, isto é, todos os filhos mais velhos, filhos de egípcios, morreram naquela noite.
O anjo passou também na casa dos hebreus, dos filhos de Israel. Mas o anjo não pôde entrar, porque ali estava o sinal do sangue. E o sinal do sangue significa a presença de Deus. Olhem para mim. Pegue esta revelação para o seu espírito. Eu sei que aqui em Birigui, aqui no estado de São Paulo, existe o anjo da morte. Porque a Bíblia Sagrada diz que o ladrão veio para matar, para roubar e destruir. Eu sei que na casa daqueles que não servem a Deus, o anjo da morte passa e causa destruição. Mas também eu sei que na casa daquele filho, daquela filha, na sua casa e na minha casa, o anjo da morte não entrará. Porque ao chegar na nossa casa, ele vai ver o sinal da presença de Deus, não por causa do sangue do cordeiro que Moisés mandou matar, mas por causa do sangue do cordeiro que ofereceu-se a si mesmo. Ele deixou a glória do Pai, ele tomou a forma de homem, ele ofereceu-se a si mesmo, foi até a cruz, morreu a morte de cruz, mas ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! E ao ver, se você vai aplaudir, faça com alegria. Digam glória a Deus. Dá um aplauso de pentecostal. Aleluia! Aleluia! Meus queridos irmãos, diz as Sagradas Escrituras que quando os filhos mais velhos dos egípcios morreram, o rei Faraó teve que se curvar a Deus. Quem é o homem que se levantou contra Deus e viveu para celebrar sua vitória? Não existe, não existe. Faraó não resistiu, se curvou. Hitler não resistiu, se curvou. O pior homem do mundo, o mais terrível do mundo, não resistirá à presença do Deus Altíssimo. Aleluia! Olhem para mim, a Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Quem é aqui entre nós que teme o Deus de Moisés? Levante bem alta a sua mão. Levanta mais alto. Eu quero te afirmar pelo poder da palavra de Deus que aí do seu lado está o anjo do Senhor. Eu quero te afirmar pelo poder da palavra de Deus que o anjo destruidor não poderá entrar na sua casa e na sua família. O anjo destruidor não entrará no seu casamento. Sabe por quê? Porque tem sinal de sangue, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas e sobre a igreja do Senhor. E o diabo não triunfará contra ele. Queridos, Páscoa é passagem, isto é, a passagem do anjo da morte. Mas a Páscoa também é passagem, isto é, a passagem de uma fase da nossa vida para outra fase da nossa vida. Páscoa também é passagem por cima, isto é, o anjo passará na sua casa, o anjo passará na sua rua, mas ele não poderá causar destruição, porque mais poderoso é aquele que está conosco do que o anjo da morte que está contra nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, a palavra de Deus
ela nos diz que para haver o sacrifício da Páscoa, era necessário que houvesse pães asmos, pães sem fermento, pães sem máscara. A palavra nos ensina que era necessário ter ervas amargas. Pães asmos simbolizava provisão de Deus para dar o básico necessário para a vida. Ervas amargas significa o tempo que Israel precisava lembrar-se do tempo do sofrimento no Egito. Irmãos, quando a gente está sofrendo, a gente marca, nós somos marcados por aquele sofrimento. De repente, as coisas começam a melhorar e nós esquecemos. Só você e Deus sabe o que você já passou na vida. Quem de nós aqui quer voltar, irmãos, aos dias de sofrimento do passado? Quem de nós queremos voltar àqueles dias de dores insuportáveis que você passou quando você estava doente numa cama? Quem de nós queremos voltar àqueles dias de vergonha e de humilhação quando passamos por problemas difíceis? Nós não queremos nos lembrar. Mas, irmãos, é a lembrança daqueles dias difíceis que nós passamos, é que vai nortear a gente agora, para nós termos cuidado e disciplina e planejamento, para nós não sofrermos isso outra vez hoje ou no futuro. Por isso nós precisamos lembrar dos dias difíceis, para nós valorizarmos e sermos gratos a Deus por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos hoje. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu sou daquele tempo. Quantos filhos de mineiro tem aqui? Tem mineiro aqui? Filho de mineiro, mineirinho, o trem banso. Vamos comer um pão de queijo? Eu sou daquele tempo que a minha mãe fazia o almoço. E o nosso almoço era feijão com farinha. Havia de quando em quando um pouco de arroz. E uma vez por mês a gente ganhava carne do vizinho. Nós tínhamos carne quando nós ganhávamos dos nossos vizinhos. A minha mãe fazia o almoço e colocava numa bacia. Já falei para vocês que a pequena família é 17 filhos, né? E aí ela nos chamava e a gente sentava em volta da bacia. Nós não comíamos no prato. A minha mãe fazia como é que é o nome? Aqui não tem mineiro, não. Oi? O tutu. Fazia o tutu. E aí ela amassava com a mão de um em um tutu. E nós ficávamos que nem passarinho. Vocês já viram o ninho de passarinho? Eles se... que nem filho de papagaio. Vocês já viram o ninho de filho de papagaio? E a minha mãe dava um tutu aqui, outro ali, e assim ela ia nos alimentando. Irmãos, eu não quero mais voltar a esta vida. Eu já falei para vocês, eu sou filho de boia fria. Eu sei o que é sentir o cheiro da marmita do outro e eu não ter nada na minha marmita. E eu não quero voltar mais a esta vida. Ora, irmão, se eu não quero voltar a esta vida, eu também não quero voltar à vida de idolatria que eu vivia. Porque a idolatria confundia a minha mente. E, queridos, nós éramos espiritualmente cegos, explorados. Eu não quero mais voltar a esta vida. A Bíblia diz assim: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Livres! Israel foi livre porque Deus levantou Moisés, mas agora eu sou livre, porque aquele que me libertou é maior do que Moisés. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
a Páscoa, era necessário que tivesse nela também a carne do cordeiro, porque era a carne que dava sustentação ao corpo, a proteína é que dava sustentação ao corpo, mas ela não podia ser exagerada, ela não podia ter temperos exagerados, era o básico do básico, mas a Páscoa tinha que ter o sangue do cordeiro. Se não tiver o sangue do cordeiro, não é Páscoa, não é passagem. Porque se não tiver o sangue do cordeiro, que representa a presença diária de Deus, meus amados irmãos, nós não suportaremos o faraó dos nossos dias. O faraó dos nossos dias nos odeia. O faraó dos nossos dias quer nos manter escravos. De que forma? Nos distraindo, para nós não orarmos, para nós não lermos a Bíblia, para nós não sentirmos desejo de vir à igreja. O faraó dos nossos dias quer manter o seu salário regulado. E você diz assim, eu não sou dizimista porque não sobra. E o faraó se dedica a tirar de você, para nunca sobrar. Porque dízimo nós não damos da sobra, dízimo nós damos do primeiro, é o primeiro. Experimente provar a Deus nisso e você vai ver o Deus que nós servimos. Você pode dizer assim, pastor, eu estou no deserto como o povo de Israel. É no deserto que Deus quer agir. Sabe por quê? No deserto, irmãos, nós estamos despidos de toda a nossa força, de todo o recurso. No deserto, irmãos, nós não temos jeitinho brasileiro. No deserto é você e Deus, é Deus e você vai buscar a Deus ou morre. E queridos irmãos, é no deserto que Deus quer operar na minha vida e na sua vida, de forma que você reconheça que só o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e todo-poderoso, é o Deus que opera nas nossas vidas. Aleluia! Diz as Escrituras Sagradas, que quando Faraó finalmente deixou o povo sair do Egito e ir à terra prometida, Moisés estabeleceu que agora, todos os anos, o povo de Israel comemoraria a festa da Páscoa. Festa da Páscoa é passagem. Festa da Páscoa, meus irmãos, não é para nós comemorarmos com heresias. Festa da Páscoa é para nós comemorarmos com temor a Deus, celebrando a Deus. Meus queridos irmãos, para o povo judeu que estava preso no Egito, a passagem significa salvação das mãos de Faraó. Para nós, nos nossos dias, a Páscoa significa Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Vida eterna, meu amado irmão, é só em Jesus Cristo. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetizou lá no capítulo 53, que Deus enviaria o Cordeiro. Isaías disse que ao olhar para o Cordeiro de Deus, a gente não via nele nenhuma beleza. Eu respeito a capacidade artística do pintor,
Os pintores imaginaram Jesus de uma forma, uns pintaram um Jesus um pouco moreno, dizendo que Jesus era moreno porque ele vivia numa terra seca de muito sol, vivia muito queimado, e a origem, a sua genética era de pessoas morenas. Outros pintam um Jesus mais branco, e outros, para agradar as moças e as mulheres, um Jesus galã. Olhos azuis, cabelos bonitos, corpo sarado. Mas a Bíblia diz que não havia beleza nele. Ele não tinha beleza nenhuma e nenhuma formosura. Agora a palavra de Deus diz que na cruz, todos os que olharam para ele, aconteceu duas coisas: foram iluminados e foram atraídos a Deus. Aleluia. A cruz nos atrai a Deus, irmãos. Aleluia, aleluia. A festa é uma alegria passageira. A festa é um encontro social. A conquista é um momento de celebração da nossa força ou da nossa inteligência. Mas a cruz, o sofrimento, nos leva a Deus, que é para nós nos esvaziar de nós mesmos e para nós permitirmos que a presença do Espírito Santo venha e nos encha para fazer de nós novas criaturas. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus derramou o seu sangue por nós. Isto nos dá a certeza de que nós não somos mais escravos do pecado. Irmãos, eu reconheço que cometo erros. Tem mais alguém aqui que erra? Porque se ninguém levantar a mão, eu vou ficar doido. Eu vou falar, meu Deus, o único pecador aqui sou eu. Mas se você levantou a sua mão dizendo, pastor, eu também erro, isso significa que nós dois nos identificamos, que nós dois somos seres humanos, que a gente não é perfeito. Mas a palavra de Deus nos diz assim, queridos, olha aqui, ó. Primeiro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E a palavra diz ainda que onde abundou o pecado, superabundou a graça salvadora de Jesus Cristo. Ele está aqui, Ele é o Senhor que salva, Ele é o único Senhor que salva, aleluia. A Páscoa é passagem, a Páscoa é ressurreição. Agora, queridos, a Páscoa para nós é a nossa passagem da morte do pecado para a vida. Paulo disse, onde está o pecado, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Paulo diz, o aguilhão do pecado é o inferno. Mas Paulo diz também, graças a Deus, porque Deus nos dá vitória sobre o pecado. Deus nos dá vitória sobre as trevas. Deus nos dá vitória sobre o inferno. Fica em pé na presença de Deus. Como foi a sua Páscoa? Amanhã é um novo dia. Começa uma nova semana. Ela pode ser como a semana passada, pode ser como o ano passado, ou ela pode ser uma novidade na sua vida. Depende de você. Irmãos, prestem atenção, queridos. As nossas vidas é o resultado das nossas decisões. Você está vivendo hoje, colhendo hoje, o resultado de uma decisão que você tomou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 3 meses atrás. Mas você viverá no futuro a decisão que você está tomando hoje na sua vida. Você vai colher no futuro aquilo que você semear na sua vida. Eu estava conversando com um amigo, com um pastor, e nós estávamos
lamentando a situação de um colega nosso, de dificuldade, mas pensa em dificuldade. E aí aquele pastor, meu amigo, lembrou, Aparecido, a lei da semeadura é terrível. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Já que tem que semear, vamos semear coisas boas, irmãos? Vamos. O ano que vem teremos mais uma Páscoa. Pode ser que eu não esteja aqui, já morri. Pode ser que seja você. Pode ser que seja todos nós. Pode ser que Jesus já tenha voltado até o ano que vem. Eu pensei que alguém ia dizer amém. Ora vem, Senhor Jesus. Mas pode ser, queridos, que Jesus não tenha voltado. O ano que vem nós teremos a mesma vida de hoje? Não é o que eu quero para mim. E não é o que eu quero para você. Deus quer acrescentar mais na sua vida. Vamos cantar uma música, vamos celebrar, vamos cantar uma música. É Páscoa, é a festa da ressurreição. Você pode ressuscitar os teus sonhos. Você pode ressuscitar os seus projetos. Você pode ressuscitar a sua vida de oração. Você pode ressuscitar a sua vida de jejum. Você pode ressuscitar a sua vida de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com seu semelhante. É festa da ressurreição e você pode comemorar, desde que você esteja disposto a tomar uma atitude, a tomar uma decisão. Vamos adorar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Isto. Adore a Deus. Se você conhece a letra, você pode cantar com a gente. A gente pode projetar a letra. Aqui está. Olha. Cante com a gente. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Aleluia! O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, Cante com a cessou gente. seu respirar. Ore ao Senhor. Em trevas encontrou É o tempo de Filho. ressurreição. Você pode tomar agora a A decisão morte ele enfrentou. daquilo que você vai semear este Todo o ano. poder das trevas vencido. E você vai semear o bem, porque Deus tem colheita boa para você. Deus tem colheita boa para a sua vida. E nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre
Aleluia. Levante as suas mãos para o Pai. Aleluia. Levante as suas mãos para Ele. Aleluia. Ofereça a Ele a sua vida. Aleluia. Ofereça a Ele as suas mãos. Coloque-se diante dele como um vaso que Ele pode usar, porque Ele quer te usar. Isso. O Cordeiro Em adoração. Clame. Aleluia. Clame. Cantamos Em adoração. Clame. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, Aleluia. ressuscitou. Ele ressuscitou. Alasharalamaralamaxai. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Mas faça o melhor. Glorifique a Ele. Exalte a Ele. Aleluia. Aleluia. Digam comigo, queridos, graças a Deus. Digam glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Meus irmãos,